Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Que todos estejam em paz, com a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão querido, que nos auxilia e que nos dá mais essa oportunidade de estarmos reunidos hoje, mais uma vez na nossa 13ª aula, para falar a respeito do Evangelho do Cristo, né? Para falar mais um pouquinho a respeito dos teus ensinamentos, de tudo aquilo que ele deixou para nós, para que a gente comece a andar por esse planeta e por onde passarmos de uma forma bem simples, bem humilde e com o pé no chão, né? Sabendo o que estamos aqui fazendo, né? A nossa aula de hoje, ela vai falar a respeito da missão cristã no mundo, né? E a perfeição da lei. Qual é a missão cristã, né? Qual é a nossa missão? Nós somos cristãos, então qual a missão que nós temos? O que temos que fazer aqui, né? Nós estamos aqui para quê, né? O que nós temos feito da nossa vida, da nossa vivência, né? Das nossas oportunidades e do nosso tempo, né? Então é sobre isso que nós iremos falar, né? Uma aula muito gostosa. Passei esses dias estudando e pensando muito, porque essa aula nos faz refletir momentos da nossa vida, cada segundo que nós passamos de oportunidade, né, que Jesus nos dá para que nós pensemos bastante no que estamos fazendo, no que precisamos melhorar, né? E o nosso primeiro item, né, na parte A, a gente vai falar sobre essa passagem que está em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 15. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aí vem a passagem, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 13. E aí a gente pensa, né? Nossa, mas por que o sal, né? Jesus ele utilizava de elementos simples da natureza, né? Elementos que estavam em todos os locais. E aí, estudando, a gente começa a compreender a grandeza desses ensinamentos e desses exemplos tão simples, mas que tem um valor imenso, que tem um ensinamento muito grande, né? E a gente se pergunta, nossa, o sal? Nossa, nós somos o sal da terra? Por quê? Né? Aí a gente começa a entender, o sal é uma parte fundamental, né, do nosso corpo físico e ele é também responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, né, do nosso organismo e está em tudo, né? O sal é fundamental tanto nos alimentos, em todos os locais. Se a gente começa a estudar, cada um tem também, a gente fala aqui a respeito do que a gente estudou, né, do que a gente está querendo dar esse exemplo simples, estudar, compreender o que Jesus utilizou, mas tem também a nossa parte. Nós precisamos também buscar. Buscar onde? Buscar em conhecimento, entra em algo que você vai conseguir entender quais são, é, como que eu posso dizer, quais são as funções, né, que o sal, qual o efeito que o sal tem, né, tanto na nossa vida como nas coisas do nosso cotidiano. Então esse é um das passagens que a gente vai ver e vai estudar a respeito. Nossa, mas eu sou o sal da terra? Então eu tenho uma importância muito grande, porque o sal, ele traz um tempero para o nosso alimento, ele traz um equilíbrio, ele traz uma harmonia nesse tempero e ele é essencial. Ele se encontra tanto na terra como nos oceanos. Muito interessante essa aula, porque a gente começa a fazer uma viagem, a compreender que se nós somos o sal da terra, nós precisamos estar aqui, vivendo, né, estando auxiliando, né, em alguma área da vida da nossa, da de alguém, e nós precisamos
ajudar no equilíbrio do planeta. Nós precisamos nos equilibrar, nos harmonizar. Então é isso que Jesus vem falando, né? Nós somos o sal da terra, mas aí ele nos adverte, né? Se o sal se tornar insosso, para que ele serve? E aí a gente pensa, nossa, mas quando será? Será que eu não estou fazendo o papel, né? O meu papel como sal? Será que eu não estou trazendo esse tempero na vida? Eu estou trazendo tudo isso que Jesus espera de mim? Né? A gente fica pensando, nossa, será? O que eu preciso melhorar? No que eu preciso equilibrar? Porque, veja bem, se o sal ele é importante na nossa alimentação, em cada refeição, vai fazer uma comida bem gostosa, mas ele precisa ser dosado. Tem que ser na dose certa. Assim como nós. Nós não podemos sair por aí querendo tomar a frente de muitas coisas que não cabe a nós, ferindo o livre-arbítrio de muitos, né? Então, é de uma forma equilibrada, harmonizada, simples. Simples. É isso que Jesus quer que a gente faça. Nós somos o sal. Então, não vamos perder a oportunidade de fazer a mudança, de fazer a diferença, aonde quer que estejamos. Por isso, o sal, ele está em todos os cantos do planeta, em todos os locais, na terra, nos oceanos, né? Muito interessante. E aí tem essa parte muito legal que eu gostaria de dividir aqui. A vivência do Evangelho conduz-nos ao autoconhecimento e à percepção do mundo que nos rodeia e das necessidades do outro. Olha que coisa linda, né? A vivência do Evangelho. Esse processo permite que saiamos de nós mesmos e percebamos que a nossa diferença no mundo tem um significado maior. Então nós precisamos fazer. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Mas de que maneira? De uma maneira equilibrada. De uma maneira simples, humilde, respeitosa, firme, né? Tendo firmeza em tudo aquilo que nós viemos fazer e que estamos aqui. Essa é a nossa missão, né? Mas e a diferença em quê? Na minha vida, na da minha família, na do local no qual eu trabalho, pelos locais que eu circulo, que eu faço parte, no meu círculo de amizades. Então, em todos os locais, eu tenho que estar na medida correta, harmonizado, equilibrado, fazendo o meu papel, mas mostrando o que eu estou aqui para fazer. O que eu preciso fazer? Eu preciso vivenciar isso em mim, né? Como que eu vou falar alguma coisa que eu até falo, mas eu não vivencio? Se torna nula isso. Eu anulo tudo isso na minha vida porque eu simplesmente falo. E o exemplo? E a vivência? E o dia a dia? É isso que Jesus quer que nós venhamos a fazer aqui. Conduzir-nos, nos conhecendo, tendo a percepção do mundo e a necessidade do outro. Olha que coisa linda. Aí a gente sai do nosso umbigo, aí a gente expande esse conhecimento e essa luz e esse momento em que nós precisamos estar. Estar fazendo a mudança, estar fazendo a diferença, estar. Eu sou necessário nesse local. O que eu preciso fazer? A minha parte. A minha parte. Muito bem feita, com muita simplicidade. E aí, entra em tudo isso a caridade. Né? Porque aí entra também um mandamento de Deus. Né? Necessidades do outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Esse processo que permite que nós saiamos e percebamos a nossa presença no mundo. Né? E aí a gente fala, nossa,
Quanta coisa eu tenho para fazer, quanta coisa, quantas oportunidades eu tenho. Nossa, como eu perdi tempo, como eu tenho muita coisa a fazer e eu tenho que começar hoje. E aí sim, a gente dá um significado maior, né? Perceber por que estamos aqui. Aí, ó. Esse papel compete aos discípulos do mestre na sociedade, funcionar como elemento equilibrador, né? Temperando todos os excessos. Equilíbrio é harmonia e harmonia é felicidade. Todos os excessos. Por que nós erramos? Por que nós sofremos? Né? Por que nós temos vícios morais, físicos muitas vezes? Que a gente vem para cá para tirar tudo isso. Porque a gente erra, é excesso. Equilibrar, temperar na medida correta, é tirar esses excessos. É aparar as arestas, é modificar. Nós estamos aqui justamente para isso, né? Que nós façamos a nossa parte, né? Que nós sejamos esse sal, mas de uma maneira equilibrada, harmoniosa. Tudo isso vai trazer felicidade. Meus irmãos, o que nós mais buscamos nessa vida é o equilíbrio. Por quê? Porque a gente sofre muito, porque ou a gente está muito para um lado ou muito para o outro, ou a gente erra em excessos, ou a gente trabalha demais ou a gente não quer trabalhar. A gente ainda não aprendeu a ter esse equilíbrio. Então é isso que Jesus vem nos convidando, para que nós venhamos a fazer essa reforma íntima, essa análise, né? Despertar a consciência. Para quê? Para se harmonizar. Olha, tem tanta coisa que eu já consegui mudar. E eu consigo mais? Claro. Claro que sim. Eu tenho infinitas oportunidades. Jesus, ele nos dá essa oportunidade e nos dá esse caminho de luz. Ele nos mostra o quanto nós podemos. Esses atributos maravilhosos, né, que ele nos faz despertar, que muitas vezes a gente deixou ali e se achou tão pouca coisa, né? Nós somos filhos de Deus, né? De um Deus maravilhoso, infinitamente bom, infinitamente justo, todo amor, toda justiça. Por que a gente se sente tão pouco, né? A gente se cala, né? E fala no momento em que não é para falar e no momento em que deveríamos dar a nossa contribuição sem ferir o livre-arbítrio de ninguém, a gente se cala. Muitas vezes é necessário isso, que a gente se cale, para manter o equilíbrio e a harmonia. E aí ele veio e falou: vós sois a luz do mundo. Nossa, que maravilhoso. Nós já compreendemos o sal. Por que nós somos o sal? Porque nós estamos aqui para temperar, né? Para estar na medida correta, para estar em todas as coisas e não se corromper. Isso é muito interessante, porque o sal, ele não se corrompe com as coisas do mundo. Ele está aqui e ele não se deixa corromper por nada do mundo. Nós podemos fazer isso? Claro, nós podemos. Com certeza nós podemos. Mas é porque nós vacilamos muitas vezes, né, na nossa prática, né, no nosso exemplo. Nós estamos aqui para justamente estudar, se melhorar. Significa porque eu estou falando isso, eu sou... Não, somos todos errantes ainda, mas estamos buscando. Nós já começamos a buscar, né? Já começamos a compreender e a entender o nosso papel e a nossa responsabilidade. Então, estamos aqui, mas temos que saber o que devemos fazer, onde devemos estar, sem excessos, de uma forma equilibrada e trazendo a harmonia em tudo que fizermos, no nosso trabalho, na nossa casa, para que quando a gente chegue lá, o cachorro não se esconda, né? Às vezes a gente se acha tão bom e quando a gente chega em casa o cachorro corre e vai se esconder. Nossa, gente. Então a gente precisa mudar muito.
Mas sabe como que a gente muda? Quando a gente é verdadeiro, quando a gente identifica em nós todos esses defeitos morais e coloca tudo isso que a gente está aprendendo no nosso dia a dia. É isso que nós precisamos. Nós podemos ser o sal da terra e a luz do mundo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Claro, claro que sim. Jesus jamais iria colocar algo que nós não conseguíssemos colocar em prática. Por isso que ele nos deu esses exemplos tão simples. Cabe a quem? A nós. Nós precisamos buscar. Nós precisamos estar fazendo a nossa parte. Porque Deus está todos os dias trabalhando por nós, Jesus, nosso mestre, e toda a equipe espiritual que nos auxilia, que trabalha em prol do bem e da iluminação do nosso ser. Né? Quem é que vai buscar isso? Nós. E aí vem essa parte. Vós sois a luz do mundo. Nossa! Muitas vezes a gente nem se achou a luz do mundo. Ou que luzinha ofuscada. Nossa, será que eu sou luz? Mas que luz? Se é aquela luz bem... Não, nós somos luz. Nós somos luzes. Precisamos fazer com que brilhe a nossa luz. Como? Da mesma forma que o sal. Com equilíbrio e fazendo o nosso papel. Iluminando. Iluminando o quê? O nosso ser, o nosso espírito. Iluminando os locais por onde nós passamos. Se nós chegamos em um local e está tudo cheio de escuridão, né? Está todo mundo com pensamento negativo, o que a gente tem que levar? Nossa luz. Mas e se a gente está com a luzinha bem fraquinha? Como é que a gente leva? Vamos pensar. Né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária. E assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que maravilhoso, né? Essa é a passagem. E aí Jesus, nessa passagem, ele se refere ao quê? A conceituar a potencialidade do Espírito, que quando adquire o conhecimento e coloca em prática, ele se assemelha a uma lâmpada sobre o candelabro. Ou seja, ilumina, esclarece e revela as verdades espirituais àqueles que ainda se encontram nas sombras. Foi o que eu acabei de falar. Jesus, ele quer que nós façamos a nossa potência de luz brilhar. Como que a gente faz isso? Buscando colocar em prática os seus ensinamentos. Os ensinamentos de amor sendo verdadeiros. A gente vem aqui, né? A gente vem aqui numa casa espírita ou em qualquer templo religioso, né? Porque nós podemos ter a escolha que nós quisermos, devido ao quê? Ao nosso livre-arbítrio. Mas Jesus vem nos ensinando que nós precisamos fazer essa luz brilhar, essa potência. Nós temos essa potência, somos filhos de Deus. Então, em nós existe essa potência. O que a gente tem feito? A gente muitas vezes não tem nem percebido quanta luz existe em nós, quanta oportunidade de iluminar, de se iluminar. E quantas vezes a gente mesmo é quem começa a diminuir. Sabe quando tem luz que tem um dimmer, né? Tem um dimmer. Aí você vai, é como se fosse um potenciômetro. Aí você vai aumentando a intensidade. E é para isso que nós estamos aqui. Para aumentar a nossa potencialidade do Espírito. Através do quê? Do amor, da caridade, do perdão, do respeito ao próximo, a todos, aos animais, a esse planeta tão maravilhoso. Estar aqui e compreender o quanto trabalho nós temos para fazer. Então vamos começar, né? Nós precisamos começar a levantar essa potência, a elevar essa potência. Como que a gente faz isso? Trabalhando.
Ah, mas eu trabalho, eu tenho meu trabalho, sim. Esses afazeres são outros. Mas o trabalho interior, espiritual, nós estamos aqui para melhorar a nossa moral. Por que que nós sofremos? Porque nós ainda temos defeitos morais que nos fazem sofrer, que causam prejuízo para a nossa vida e muitas vezes nós acabamos causando dor para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos familiares. Realmente, nós estamos aqui, passamos por tudo isso, mas se hoje a gente tem essa oportunidade maravilhosa de entender, de compreender, vamos colocar em prática, vamos lá, vamos buscar entender de uma maneira bem simples. Jesus, ele veio ensinando de uma maneira tão simples e a gente coloca tanta coisa, né, que é encher de apetrecho. Não, não, não. Vamos tirar tudo isso. É simplesinho. O que a gente precisa? Para e pensa, olha para a sua vida. Aonde que você precisa colocar a luz? Qual é a área da sua vida que você precisa iluminar? O que você precisa melhorar moralmente falando? Então é isso, né? E esse, ó, a lâmpada sobre o candelabro, ou seja, ilumina, esclarece e revela as verdades espirituais àqueles que ainda se encontram nas sombras. Então nós temos essa responsabilidade. Olha, é muito legal. Ah, até ontem eu era cheio de vícios, né? Morais, físicos. Nossa, ontem começa a olhar para a sua vida. Qual foi a mudança que Jesus fez na sua vida? O que Jesus tem feito todos os dias? Quantas oportunidades que você recebeu, que nós recebemos todos os dias? Que legal. Muito bom. Você se melhorou. E aí? Você vai estagnar nisso? Não, não é para isso. É para a gente levar essa luz, fazer brilhar essa luz, iluminar através do que? Da nossa vida. Mas se a gente não iluminar a nossa vida, como é que a gente vai levar essa luz para os locais onde a gente frequenta? Meus irmãos, o que nós precisamos muito é praticar. Estudar realmente, a gente precisa conhecer, mas depois que a gente estuda isso, aí quando a gente sai lá fora, a gente tem que dar prova disso. Através do quê? Do nosso caminhar, do nosso dia a dia. Levar essa luz. E aí tem uma parte interessante que eu gostaria de dividir com todos aqui, que fala que qual o significado desse trecho, né, da palavra alqueire, né? Muitas vezes a gente se pergunta realmente, ó, a gente lê o evangelho e se pergunta, nossa, mas o que significa esse alqueire? Porque às vezes a gente conversa com alguém que tem uma chácara, ah, comprei uma fazenda com 300 alqueire, com 200 alqueire, mas não é nada disso. Não é alqueires de terra, né? Não é uma medida de unidade agrária, uma unidade de medida agrária, mas esse alqueire que é colocado era uma vasilha antiga, né, de metal que era usada para medir produtos como trigo, arroz e outros. Aí fica mais fácil. Por quê? Que não coloque, não venha a ofuscar essa luz, a tampar essa luz, né? Nossa, se nós somos luzes, não tem que vir aqui com uma vasilha e tampar. Não, essa luz, ela é para brilhar, é para ser colocada na luminária, como ele fala, no alto, né? Por quê? Porque quanto benefício nós iremos trazer para os nossos irmãos, espalhando luz, iluminando, né, a nossa casa, o nosso trabalho, os locais que a gente mais frequenta e que a gente precisa cada dia mais dar prova de que Jesus tem feito a mudança, né? Ele despertou em você. Despertou o quê? O que que ele tem despertado? Essa luz, essa vontade de ser cada dia melhor. Melhor que o outro? Não, melhor do que o que eu fui ontem. Até ontem eu não me achava tão bom. Mas quando eu despertei para todo esse ensinamento que Jesus vem nos trazendo e da nossa responsabilidade aqui no planeta, essa encarnação é muito importante. Nós estamos aqui, não é de férias, nós precisamos dar exemplo,
Nós precisamos fazer o nosso melhor, todos os dias, nas pequenas coisas, no trato com o nosso próximo, com os nossos irmãos a caminho, com os companheiros de trabalho, com aqueles que nós nem conhecemos. Muitas vezes a gente passa por aí, né? E encontra pessoas, e a gente conversa, e aí você nunca viu aquela pessoa, mas parece que você tem um vínculo com ela. Então, com ela também, muitas vezes, aquela palavra que você falou vai servir muito. E às vezes vem pessoas que você nem imagina e te falam uma coisa tão boa. Por quê? Porque nós precisamos espalhar essa luz. O Evangelho é, pois, a luz que ilumina o mundo. Maravilhoso. Então nós precisamos fazer o quê? Vivenciar esse Evangelho. Se o Evangelho é a luz que vai iluminar o mundo, para mim levar luz ao mundo, eu preciso o quê? Colocar em prática o Evangelho todos os dias. A gente vai conseguir em todo minuto fazer isso? Claro que não. Muitas vezes a gente oscila, mas a gente está aqui para quê? Para aprender e ter calma. Calma, equilíbrio, harmonia. Se nós já estamos agora identificando as nossas falhas, os nossos erros e o caminho que eu tenho a percorrer, nossa, que bom. Agora depende de quem? Depende de mim. Eu vou fazer o que é necessário. Muitas vezes eu não vou conseguir atingir, mas eu vou perseverar até o final. Jesus, ele nos disse, aqueles que perseverarem até o fim. Então nós vamos perseverar. Vamos continuar firmes, fazendo o nosso papel, iluminando aqueles que passam pela nossa vida, né? Aqueles que estão sempre aguardando que nós venhamos a dar uma palavra boa, porque em todos os locais que nós frequentamos, sempre a pessoa ela quer que você fale algo bom, né? Muitas vezes a pessoa não te conhece, não sabe a sua vivência, não sabe a sua vida. Mas você é uma pessoa que sabe o que você já passou e a mudança que aconteceu. O que foi que aconteceu na sua vida? Quanta luz, quanto amor, quanta oportunidade você tem e você teve. Vai ficar com isso e não vai passar para frente? Não. Nós temos que dividir tudo isso. Esse amor é para ser dividido, né? Aí eu trouxe aqui algumas situações que implicam em ocultar a luz. Vamos ver algumas coisas que fazem com que a gente oculte essa luz, né? Nós já compreendemos, mas será que a gente tem colocado isso em prática? Será que eu tenho feito a minha luz brilhar? Sabe uma coisa que atrapalha muito? É o egoísmo. O egoísmo que é a principal chaga da humanidade, que conduz o ser a ignorar o seu semelhante. Nós nos tornamos egoístas, nós preocupamos com o quê? Com o nosso problema, comigo, com o que está faltando para mim, com o que... Como que eu vou melhorar desse jeito? Como é que eu vou levar a luz? Eu só quero brilhar. Eu só quero que essa luz venha a me favorecer? Não. A luz do Evangelho, ela tem que favorecer a todos. E nós precisamos espalhar luz pelo nosso caminho. E isso pensando no nosso próximo. Por isso que nós temos o que Jesus nos ensinou, né? Ele resumiu nos 10 mandamentos e ficou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque todos aqueles outros mandamentos, eles estão dentro desses. Se você ama seu próximo, você não cobiça a mulher do próximo. Se você ama, você não mata. E muitos outros exemplos. Então, o que a gente precisa fazer? Ser humilde, ser caridoso, pensar no nosso irmão que está a caminho conosco, que nós podemos auxiliar. Mas a gente não pensa.
em auxiliar, a gente só quer ser auxiliado. Vamos passar adiante tudo isso. Quantas vezes a equipe espiritual teve tanto trabalho para nos trazer até um local, para despertar a nossa consciência e fazer com que a gente comece a mudar a vida de tantas pessoas que estão a caminho conosco, que vão participar dessa nossa vivência, né? Então, vamos fazer a mudança na vida dos outros também. A dominação política. A dominação política, ela tem atrapalhado. Olha que interessante. Ela leva um pequeno grupo a esconder o conhecimento da maioria para subjugá-la. Será que isso acontece ainda? Vamos nos perguntar. Nós estamos aqui para analisar. Cabe a quem buscar o conhecimento? A cada um de nós. Está tudo aí. Deus nos deu tudo. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos fazer com que a nossa luz brilhe. Nós precisamos fazer a diferença, nos equilibrar, ser o sal, né, que tempera a vida de muitos, que equilibra o local onde você anda. Então é para isso que estamos aqui. E essa dominação atrapalhou, realmente. A imposição da crença religiosa, que estabelece uma verdade absoluta a todos os fiéis, que os impede de exercer a fé raciocinada. Olha aí, meus irmãos. Sabe por que isso daí já começa a ferir, sabe o quê? O nosso livre-arbítrio. Como que eu posso impor a alguém uma fé, uma crença? Se Deus nos dá o livre-arbítrio, eu estou ferindo o livre-arbítrio do meu irmão. Eu tenho que respeitar, que amá-lo, com todas as suas escolhas, com seus defeitos, com tudo, porque nós somos cheios de defeitos. Cada um com o seu cada qual, respeitando um ao outro, né? Auxiliando quando pode, porque tem momentos em que a gente também pode ajudar. Claro que a gente pode ajudar, mas sem ferir, de uma forma simples, humilde, pacífica, sem criar inimizade, porque o Evangelho ele não veio para dividir, ele veio para nos unir. Muitas pessoas não compreendem isso. Jesus ele está aqui nos auxiliando, nos ajudando, para que sejamos um só rebanho, de um só pastor. Nosso pastor é Jesus. Ele se preocupa com cada ovelha, até aquelas que estão desgarradas, ele vai e busca. Ele se preocupa com cada um de nós. Então, vamos respeitar, né? Tudo isso tem atrapalhado, porque às vezes eu quero levar a luz, mas eu tenho o meu pensamento e aquele irmão tem um pensamento. Não, meus irmãos, vamos ser humildes, vamos respeitar. Vamos passar por cima de qualquer diferença. A gente pode se amar, se respeitar, ser amigos. Você tendo o seu pensamento e eu o meu. Isso é respeito. Né? E a ignorância. Nossa, a ignorância, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu sou ignorante. Nossa, essa ignorância que vem falando é quando o ser tem acesso à verdade, mas não tem a maturidade de compreender o seu real significado, né, e alcance. Ainda não compreende, nós ainda somos crianças, né? Nós ainda não alcançamos essa maturidade de compreender essa ignorância da qual nós temos que sair daqui melhores. Nós chegamos aqui simples e ignorantes, mas nós temos que sair cada dia mais simples e menos ignorante. Através do que? Do conhecimento, do evangelho vivido, né? Exemplificado. Jesus ele diz que não veio destruir a lei. Aí a gente pergunta, mas que lei é essa, né? Que lei que Jesus falou que não veio destruir? Né? Vamos ver essa parte aqui bem interessante. Ó. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei
ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se haja na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso está em Mateus capítulo 5, no versículo 17 a 18. Aí aqui a gente pensa, né, nessa passagem que Jesus afirma que não veio para modificar, para alterar a lei. E aí aquela pergunta que eu fiz, né? Que lei que Jesus não veio modificar, veio alterar? Porque é interessante a gente estudar e entender. Naquela época, a primeira revelação, qual foi a primeira revelação? Moisés. Né? Depois, Jesus, e a terceira revelação, o Espiritismo. Então, Moisés ele era um dos vultos mais importantes do povo judaico da época, né? Mas ele teve uma dupla ação, como a gente vê aí no livro e nos nossos estudos, que ele teve uma dupla ação. Ele não era só um grande profeta, né? Mas ele era também um grande legislador. Por quê? Estudando, eu fui buscar, e são 611 leis. Mas quais eram essas leis? Era a lei civil ou disciplinar, porque as leis que são imutáveis são as leis que Moisés trouxe, que é o decálogo, né? As 10 leis, né, dos mandamentos, essas são imutáveis. Mas a lei civil ou disciplinar, ela foi instituída para aquele povo, para aquela época. É um povo mais bruto, mais rebelde. Hoje, é necessário ser usada da mesma forma? Não. As coisas mudaram, né? E Jesus veio nos mostrando isso, né? Que realmente, para aquele momento, essas leis civis eram necessárias para aquele povo. E Jesus veio trazendo o quê? O amor, né? E ele não veio destruindo a lei, nem ele veio cumprindo, mas a lei de Deus, a lei divina, que é imutável, da qual ele veio nos mostrando e nos ensinando. Aí a gente fala assim, por que Jesus disse que não veio revogar a lei, né? Porque o mestre, em todos os seus ensinamentos, ele não veio para instituir como Moisés a legislação civil. Porque essa é transitória, né? É como as leis de hoje. A gente é criada uma lei e, com o passar do tempo, vai se adequando àquele povo. É necessário ainda isso? Não. Então, se agora já não é mais necessário, se é modificada, se é criado uma cláusula, algo que eu não entendo muito de lei, porque eu não sou advogado, né? Não tenho estudo para isso, mas a gente vê porque tem os parágrafos da lei, né? Porque já melhorou isso, precisa colocar mais esse parágrafo, inciso tal, parágrafo tal. Então é isso é lei civil, né? E Jesus, ele veio mostrar que ele está aqui nos ensinando a lei moral, né? A lei divina, que é imutável e que a gente precisa colocar em prática todos os dias. E ele resumiu, né? Aquele decálogo, as 10 leis, ele resumiu em duas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Para anunciar a boa nova, que se referia à lei divina, que é imutável e eterna. A boa nova. Aí é o que eu disse. Esse trecho, essa frase eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 7, né? Da necessidade do Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Muito bem. Por quê? Para nós sermos bons espíritas, nós temos que ser bons cristãos, praticantes dos ensinamentos do Mestre. Nós temos que colocar em prática na nossa vida. Para quê? Para que sejamos bons
cristãos bons espíritas, cidadãos de bem, homem de bem, né? Exemplos a seguir. O nosso exemplo maior é Jesus. Ele é a nossa luz, ele é nosso caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, pelos seus ensinamentos, pela luz que ele coloca no nosso dia a dia. Então, venhamos a ser também luzes no caminho das pessoas, dos nossos irmãos, daqueles que estão passando por dificuldades, no momento em que o planeta passa por regeneração, onde acontecem tantas coisas, a gente tem que colocar o nosso melhor, a gente tem que iluminar, levar um sorriso, palavras de fé, colocar no nosso dia a dia felicidade, mesmo em meio a tantas catástrofes que acontecem, a tanto sofrimento de muitos amigos, irmãos, de pessoas que a gente nem conhece, mas a gente tem que engrossar a fileira daqueles que vêm para alavancar o bem, para iluminar, não trazer mensagens de dor, de sofrimento. A gente vai ajudar alguém dessa forma? Para e pensa, né? Qual a melhor forma de ajudar? Né? A gente precisa, lógico, tá sempre com um sorriso no rosto, com respeito ao nosso próximo, ao momento de cada um, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de brincar, né? Tanto no meu trabalho, de cantar, de sorrir, mas com seriedade, com respeito, e que a gente seja assim. Ah, porque eu sou cristão, porque eu sou seguidor do Cristo, eu sou um discípulo, eu tenho que ser sério, sisudo? Não, olha, veja bem, não é isso. Não é isso que Jesus quer de nós. Que nós estejamos aqui e não nos deixemos corromper com o quê? Com os defeitos morais que o mundo que existe, que circula por aí. Que a gente faça o nosso melhor. Agora tem uma parte muito legal, que é a reconciliação perante a lei divina, né? Eu trouxe mais um trecho do Evangelho de Mateus que fala, né, a respeito justamente disso. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. E aí, como é que a gente gostaria de ser perdoado se a gente não estende a mão ao nosso irmão, esse benefício, né? Se a gente não perdoa. Para a gente ser perdoado, a gente tem que perdoar. Para a gente ser amado, a gente tem que amar. Onde houver ódio, que a gente leve amor, né? Que a gente leve o nosso melhor, respeito, né? Como que a gente quer fazer um pedido se a gente não pratica aquilo que a gente está pedindo? É isso que ele fala nessa passagem bem interessante. Volta lá, vai se reconciliar com seu irmão, pede perdão. Aí que está o grande ensinamento, o perdão, né? Porque você vem até aqui e você vai querer fazer uma oferta, sendo que a maior oferta que você tem a fazer é voltar lá e se reconciliar e perdoar. E entender que se foi você que errou, se foi ele, qual a diferença? Passe por cima desse orgulho, desse amor próprio, essa vaidade, de tudo isso, né? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai.
pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Por quê? Porque nós estamos aqui justamente para se reconciliar com o nosso próximo. Qual é a nossa missão? Começou lá falando, o nosso tema é a missão que nós temos aqui, a missão cristã, né? E qual é a nossa missão? É sair daqui melhores do que quando nós chegamos. Que possamos a cada dia buscar compreender quais são os defeitos morais, o que ainda me afasta de ser um seguidor do Cristo, né? Um irmão que está fazendo aquilo que veio para realmente fazer. O que tem me afastado dos caminhos do Senhor? O que tem criado débitos, né? Porque quando ele fala, vai lá e perdoa seu, volta lá, né? Volta lá, se reconcilia com o seu irmão, é para que a gente apare as arestas e resolva tudo isso. A gente está aqui para resolver muitos problemas que em outras encarnações, em outras vivências, a gente errou, a gente magoou, a gente feriu, né? E que a gente venha a corrigir tudo isso. Como que eu corrijo? Fazendo o correto, fazendo o bem. Se ontem eu errei, eu tenho uma oportunidade. As infinitas oportunidades que nós temos. Mas nós temos que começar. Comece já. Faça uma análise de consciência, faça uma reforma, busca dentro de você. Não sou eu nem ninguém que vai apontar os seus defeitos. Porque tudo isso, quando você deita no seu travesseiro, você pode vender para qualquer pessoa que você é ouro. Mas se você não for ouro, quando você deitar no seu travesseiro, você sabe realmente quem você é. O que você deixou de fazer? O que você poderia ter feito? Aonde que você poderia ser melhor? Então vamos colocar tudo isso em prática. Fazendo o bem, amando, respeitando, seguindo a lei, entendendo que Jesus, ele veio para cumprir a lei. Ele não quebrou nenhuma lei, jamais. Na minha primeira aula que eu tive, que eu fiz o vídeo, eu falei que é do nascimento de Jesus. No seu nascimento foi de uma forma simples. Ele não poderia estar vindo aqui quebrando uma lei. Jamais. É de uma forma simples. Que nós venhamos a compreender. E que nós também venhamos a fazer as coisas de uma forma simples. Pezinho no chão. Volta lá, analisa. E a gente fica aí com esse orgulho, com essa vaidade. Ah, não, eu não vou. Foi fulano que me agrediu, ou me agrediu verbalmente, ou me agrediu fisicamente. Do que interessa. Será que ontem nós não fomos esse que agrediu? Então Jesus, ele está aqui nos convidando para que nós venhamos a fazer isso. Essa análise de consciência, né? Entender realmente a nossa missão aqui, que é unir, se unir, nos amarmos. Não adianta nada a gente se afiliar a uma igreja, a um templo, a uma casa espírita, qualquer que seja a sua crença religiosa. Se nós formos frios, se nós não tivermos o coração cheio de amor, para doar, para pedir perdão, para perdoar, para passar por cima de qualquer problema que seja. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos muito felizes por estar conseguindo chegar até vocês. Temos muitas saudades de todos, né? Que Jesus nos ilumine, que Jesus esteja sempre conosco nos nossos pensamentos, porque às vezes a gente fala assim, que Jesus esteja nas nossas ações, mas antes de estar nas nossas ações, ele tem que estar nos nossos pensamentos.
E esse pensamento gera ação, né? Que a gente comece a mudar os nossos pensamentos, a equilibrar, a limpar todo, toda a sujeira mental, né? A voltar a colocar aquele equilíbrio, né? Todo esse amor faça a diferença e venha resplandecer, a brilhar, que nós possamos fazer um cordão imenso de luz através do nosso amor, da nossa união, da nossa humildade, do respeito ao nosso próximo e a nós mesmos. Nós temos que respeitar também o nosso caminhar, o nosso momento. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa para ontem e a natureza não dá saltos. Calma, analisa. Você já compreendeu o que tem que ser feito? Ah, legal, bacana. Então coloca em prática amanhã. Coloca agora, quando sair daqui. Faz o que tem que fazer. E que nós venhamos a ser cada dia mais gratos pela oportunidade de estarmos aqui e de podermos equilibrar e nos perdoar e iluminar e nos amar. Muito obrigada, meus irmãos, que nós possamos absorver o máximo de conhecimento, né, de tudo isso que foi falado. Quanta coisa tem ainda para a gente compreender, estudar e analisar. Mas esse é uma humilde pincelada, né? Um trechinho que a gente vem comentar, que a gente vem falar, vem dividir, para que desperte em nós, né, a vontade de buscar, de trabalhar. Amanhã é interessante, né? No primeiro vídeo que eu fiz, eu achei, nossa, mas fiquei nervoso e tal. Poxa, eu poderia ter melhorado? Poderia. Mas calma. Logo vem o próximo. E hoje estamos aqui. E logo virá o próximo. Que cada dia que passe, nós estejamos melhores. Pezinho no chão, tranquilo, né? Mas com firmeza, com seriedade. Não, eu estou fazendo isso por amor. E que cada um possa ter absorvido muito, mas muito mesmo, de tudo isso que a gente falou. Muito obrigada, meus irmãos. Eu desejo a todos uma ótima noite. Fiquem com Deus e que Jesus ilumine os nossos pensamentos, o nosso lar, a nossa família, em todos os locais por onde passarmos, que sejamos luzes e façamos o nosso melhor. Obrigada. Muito obrigada, queridos irmãos. Boa noite.